No relacionamento abusivo não existe só violências, né? Existe também as partes boas, que é o que faz com que muitas pessoas acabam alimentando a esperança de que a relação vai mudar, né? De que o outro vai deixar de ser violento ou de ter esse comportamento abusivo. Mas essas partes boas, elas podem ser justamente uma espécie de compensação ou de manipulação após a ocorrência dos abusos, né? Isso porque num relacionamento abusivo há um ciclo que vai se repetindo, então há um padrão de relacionamento que vai se repetindo e a relação não sai desse ciclo, então a relação não cresce, né? E uma dessas fases desse ciclo é justamente a fase chamada de lua de mel, que é quando tá tudo bem, né? Tudo parece maravilhoso. A primeira fase desse ciclo de abuso é a fase de tensão, né? Onde acontece uma tensão, que é quando começa a haver os conflitos entre o casal, né? E aí a mulher, geralmente a mulher, muitas vezes acaba cedendo, né? Ela acha que se mudar algumas atitudes, se mudar alguns comportamentos, esses conflitos eles podem passar e ficar tudo bem na relação, né? Então ela começa a engolir algumas coisas, né? Digamos assim, e aí ela começa a ceder, né? Que é quando, por exemplo, ela não corta ou não escova o cabelo, não arruma o cabelo porque ele diz para não fazer, né? Quando ela começa a usar roupas mais fechadas para ele não ficar enciumado, né? Quando ela deixa de falar com aquela amiga que ele não gosta, né? Para evitar alguma confusão, gerar alguma discussão entre o casal. E assim vai, né? E ela começa a perder a própria identidade para tentar salvar aquela relação, para tentar fazer aquela relação sair dessa tensão, né? A segunda fase é a fase de crise, que é quando essa tensão ela aumenta e aí acontecem as brigas, né? E aí a cada repetição desse ciclo de abusos, essas brigas elas vão se intensificando, que é o que a gente chama de escalonamento da violência, né? Essas violências vão ficando mais graves. E aí nessa fase da crise é quando vai acontecer os xingamentos, né? Quando vai acontecer as agressões físicas, também os abusos sexuais e tudo mais. E logo depois da fase de crise vem a fase da lua de mel, que é quando vem a fala de arrependimento de tudo que aconteceu, né? A promessa de mudança. E aí nessa fase tudo parece ótimo, né? As conversas elas vão ficando mais íntimas, o sexo fica mais intenso, pode vir também os presentes, né? Tudo fica mais íntimo e mais intenso. E aí a cada fase da fase de lua de mel que se repete, isso só vai aumentando a dependência nessa relação e vai ficando mais difícil para a pessoa sair. Só que numa relação abusiva, né, diferente do que acontece numa relação saudável, esse ciclo ele vai se repetindo. Então, logo depois da fase de lua de mel, vem novamente a fase de tensão, né, depois a fase de crise, depois a fase de lua de mel de novo. Então, isso vai se repetindo como um padrão de relacionamento. E a cada repetição dessa, há o escalonamento da violência, né? A violência vai ficando mais intensa e mais diversificada também, né? Então, a duração desse ciclo vai variar muito, né? Uma mulher ela pode sofrer violência física uma vez no ano, né? Na fase de crise, mas passar o resto do ano na fase de tensão, né? Sofrendo ameaças, limitando cada vez mais a sua vida. Como também esse ciclo ele pode levar alguns meses para se repetir novamente, né? Ou pode acontecer até de uma mulher não sofrer violência física, mas passar por todas essas três fases em um único dia, né? Por meio dos discursos, das falas, das discussões ali entre o casal. E tudo isso, a repetição constante desse ciclo vai gerando um misto ali de medo, de culpa, de vergonha, e isso vai aumentando a dependência nesse relacionamento, né? Além, é claro, dos vários impactos aí na saúde física, na saúde emocional, né? E por isso vai sendo cada vez mais difícil sair daquela relação.